Pilastra da Verdade. Antônio Galvão chegando com mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Mais uma vez eu quero agradecer a vocês pelo apoio total no canal. Um fortíssimo e cordial abraço para vocês que vivem aqui no Brasil, que são brasileiros, e aqueles que vivem fora também do Brasil, que acompanham este canal, ou brasileiro ou não brasileiro, que conhecem a língua portuguesa, como ali na África, Moçambique e outros países também da África, que conhecem a língua portuguesa, algumas pessoas que acompanham este trabalho, e de outros países também da Europa, Ásia. Eu só tenho a agradecer a cada um que contribui com esse trabalho simples, humilde, mero, mas um trabalho do povão. Eu falo a língua do povo. Se você não entender a minha linguagem, então é difícil, porque eu falo uma linguagem muito simples. Agradeço a todos vocês. Olha só, me falaram que eu teria que fazer uma reação nesse vídeo. É um dos últimos vídeos do Jason Ferrer, do meu amigo Jason Ferrer. Principalmente nas partes em que o Jason Ferrer entrevistou pessoas ali em Aparecida do Norte, naquele local de total comércio religioso, onde a fé das pessoas é tida como mercadoria e é uma mercadoria para eles. E eles colocam as suas mercadorias para barganhar com a fé das pessoas através de dinheiro, que está aí entre uma das partículas da riqueza da Igreja Católica. Se você não sabe, a Igreja Católica em si, deixando de lado um pouco as outras, ela tem total condição financeira. Se você não sabe, a Igreja Católica em geral, do planeta inteiro, do Vaticano ao restante do planeta, ela tem total condição de diminuir, se ela quisesse fazer isso, diminuir 80% da fome deste planeta, pelo dinheiro que a Igreja Católica tem. Mas não faz isso, né? Não vai fazer nunca, porque não é o propósito da Igreja Católica. O propósito da Igreja Católica é um só: enriquecer as lideranças católicas, padres, cardeais, papas, né? Porque vai um, vem outro, vai um, vem outro, sempre um, mas vai um, vem outro. Líderes em geral da Igreja Católica, que através de suas bonecas, como o Jason diz, estou aqui criticando no campo das ideias, nada contra o ser humano nem a fé alheia de ninguém. Como eles fazem isso, impulsando as pessoas a acreditarem nos bonecos, nas histórias, nos livros, nas tradições, nas lendas, nas fábulas, e principalmente também com este livro como alvo principal. E as pessoas se deixam levar e financiam. E o que o Jason mostrou ali na reportagem dele, eu parabenizo o Jason Ferrer pelo trabalho brilhante que ele vem fazendo no canal dele. Ele mostrou lá dentro das entranhas como é que o comércio religioso naquela cidade movimenta. E o tanto de pessoas, o tanto de ônibus. É um vídeo de 55 minutos. Você deve assistir esse vídeo até o final, se você não assistiu ainda. Aqui eu só vou mostrar só um pouquinho aqui para fazer a minha indagação em uma só entrevista que o Jason fez, das entrevistas que ele fez, para fazer o meu argumento aqui. Mas o vídeo dele é um vídeo esclarecedor. Tem outros também no canal mostrando sobre o comércio rigoroso que é o comércio católico
no país, no Brasil, falando de Brasil. E por isso que o Brasil, ele não vai ter desenvoltura financeira 100%. Porque, como o Jason falou, deixou claro isso no vídeo dele, que todo o dinheiro que é investido ali nos objetos, nos amuletos católicos, é um dinheiro que é canalizado. Pode ser que eles contribuem com algumas instituições que a gente não sabe, coisa pouca, mas aí mais de 90% desse dinheiro é canalizado justamente para a liderança e os palácios e as construções riquíssimas da Igreja Católica Apostólica Romana. E é isso que a gente vê, porque se todo aquele comércio ali em Aparecida do Norte, todo aquele comércio ali, estou falando agora voltado à reportagem do Jason Ferreira, o que ele mostrou ali, se 80% de todo aquele dinheiro deixasse apenas 20% para a liderança deles, né, para ostentar eles, e 80% desse dinheiro, se esses 80% fossem canalizados para ajudar a classe que é pobre do Brasil, a classe carente do Brasil, com certeza o país estaria em outro patamar. Se realmente eles fizessem a obra que eles dizem que fazem, de ajudar os pequeninos, de ajudar os pobres, os necessitados, para aí sim estarem fazendo uma obra chamada de obra de Deus. Porque de Deus não tem absolutamente nada. São duas mentiras. Uma é sobre essa ideia chamada Deus no planeta e no Brasil. Outra é esta obra que a gente não vê nada. Eles fazem estátuas, como o Jason mostrou no final dessa reportagem dele, estátuas caríssimas, 50 metros de altura, outros objetos ali, e isso soma milhões e milhões e milhões de reais. Só ali, naquele comércio de Aparecida do Norte. A gente vê que isso não tem resultado no Brasil. Então o povo brasileiro é um povo místico, é um povo que tem uma mente realmente voltada a trocar tudo simplesmente por uma fé que, é como eu falei, eu não critico ela, mas o funcionamento da mesma, uma fé que é igual mamilo masculino. Todos os homens têm, mas algo que não serve para nada no corpo do homem. Uma fé que não funciona. E quando essas pessoas são entrevistadas, essas pessoas falam realmente o que são capazes de fazer para manter a sua fé e dizer o quanto que acha que a sua fé é uma certeza de uma verdade que não faz sentido. Então nós vamos ouvir somente esta entrevista aqui. Quem já assistiu lá no canal do Jason já ouviu na íntegra. Mas o que importa aqui nesse conteúdo é o meu argumento, porque eu vou falar sobre isso aqui. Essa entrevista que o Jason fez a essa moça que está aqui atrás, essa moça que está aqui, que ela veio da cidade de São Paulo, da capital de São Paulo, para Aparecida, para pagar uma suposta promessa. E o Jason, muito respeitador, na sua entrevista, entrevistou, e vamos ouvir o que esta pessoa falou e o que a mãe desta pessoa falou, e o quanto isso dá dó, cara. Quanto isso faz a gente pensar, imaginar. Por que o ser humano conseguiu, na sua maioria, se tornar algo tão sem conhecimento, tão infantil, infantilizar a sua mente, de forma que a idade vem chegando, que o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo tudo ao contrário,
muitas violências, muitas pessoas morrendo de forma dolorosa. E mesmo assim, a mente dessas pessoas continua travada, enferrujada, e não tem nenhum produto que consiga limpar. Não existe nenhum produto que consiga limpar. Só se for aquele produto que limpa radiador, né? Não sei se você já viu nessas oficinas onde eles consertam, sodam e arrumam e limpam radiadores, que eles usam um produto ali e também um maçarico para limpar o radiador. O radiador fica novinho. Então, se existisse um produto assim para limpar a mente humana religiosa, poderia ser que teria jeito. Se não, não tem mais jeito. E quanto mais isso acontece, mais as lideranças religiosas vão enricando, ostentando e criando realmente a forma de viver no luxo, com o dinheiro alheio de fé de pessoas simples e sem conhecimento. É o que acontece na Igreja Católica. Ali em Aparecida, o que eu vou falar aqui é muito interessante para colocar, porque o vídeo é pequeno aqui, é uma parte do vídeo pequeno para fazer o meu argumento final. Mas o que eu vou falar aqui é muito interessante. Se qualquer um padre, olha o que é a mente humana de um religioso, olha o que eu vou falar aqui para você entender. Se qualquer um padre ou um líder religioso desse de Aparecida do Norte, se pegar um litro de água, uma garrafa de água de 2 litros, PET, água normal, que tirou da torneira, de qualquer torneira, não precisa nem ser água mineral, e chegar ali no centro de Aparecida do Norte, se tiver uma batina e tiver um colar ou um cordão com um crucifixo, e ele pegar a garrafa PET e mostrar para aquelas pessoas e dizer, olha, esta água que tem aqui dentro acabou de ser ungida e consagrada e benta por Aparecida do Norte, que apareceu para mim aqui. Se ele dizer isso, a Aparecida do Norte apareceu para mim e ungiu essa água. E uma gota desta água cura o ser humano de tudo que o ser humano tem. E se esse padre pegar isso, olha só o que é que a religião é capaz de fazer. Ele pegar esta garrafa e colocar aos poucos num conta-gota e vender uma gotinha para aquele povo bobo, para aquele povo trouxa que está ali, pagando promessa não sei de quê, e vender uma gotinha por R$1.000, esse padre é capaz de fazer mais de R$1 milhão com uma garrafa de água da torneira. Só porque falou que viu a Aparecida do Norte e que ela ungiu a água e que uma gota daquela água vale mais do que diamante. O que vai aparecer de gente passando cartão, mandando pix, na hora, para este padre, para a conta da igreja ou dele mesmo, e ele fica rico assim, com apenas uma garrafa de água. Eu estou falando isso aqui para alertar vocês, porque muitos já fazem pior do que isso. Que quem faz isso é bandido, que dá golpe a pessoas inocentes por conta de uma fé. Eu não estou dizendo que aqueles padres são... Não estou aqui dizendo que aqueles padres são bandidos. Estou dizendo que o comércio religioso é um comércio insano. É um comércio totalmente prejudicial. E a gente não vê resultado no país. É isso mesmo. Antes de soltar o vídeo aqui, olha só o que eu tenho que dizer. São as divindades brasileiras. Existem divindades brasileiras, sabia disso? Tem divindades brasileiras. Não tem um Deus brasileiro. Um Deus brasileiro não tem, mas uma divindade. Porque a divindade pode ser qualquer santo. Aparecida é uma divindade brasileira, criada aqui no Brasil. Como o Padre Cícero do Juazeiro também. Como aqui na Bahia,
a Santa Dulce dos Pobres, que é uma mulher que de fato existiu, ajudava muitas pessoas e aproveitaram para santificar depois da morte. E Santo Antônio e outros santos. Existem muitas divindades brasileiras criadas aqui no Brasil, mas um Deus não é brasileiro. Deus é judeu, tem Deus grego, tem Deus muçulmano e o Deus romano, que é o principal, que para eles é o que eles acreditam como o pai da igreja, que é o Jesus Cristo crucificado, né? Que é um personagem criado ali em Roma e engana a humanidade inteira há muito tempo. Enfim, e principalmente o povo brasileiro. Por isso que o país não anda. Eu vou soltar aqui essa parte desta entrevista e eu vou fazer meu argumento mostrando para vocês o que é a mente humana numa religião. Independente da vertente. Porque eu não faço prioridade aqui somente a evangélica, porque eu vim de lá não. Eu já falei para vocês. Olha só. Desde que eu não... Eu tô aqui com quem? Olha, Ana Carolina. presta atenção. Ana Carolina, você é de onde? Sou de São Paulo. São Paulo, que bacana. Me diz uma coisa, você é devota de Maria há quanto tempo? Desde que eu nasci. Uau, e você tem quantos anos, mulher? Eu tô com 39, esse ano completo 40. Aham. E já passei por várias provações. Minha mãe já veio pagar promessa minha. Sua mãe? Minha mãe. Presta atenção. Ela está dizendo que passou por várias provações, que a mãe dela já veio pagar promessa no passado. E vamos continuar ouvindo o que essa mulher vai falar aqui. Mas ela é linda. Obrigada. Eu já tive, hoje mesmo ela estava me contando que eu tive pequena, né, o risco de leucemia, e aí, graças a Nossa Senhora Aparecida, eu consegui me libertar e... Olha só. Presta atenção. Ela está falando de uma doença que nem ela teve. Ela teve o risco de leucemia. O risco de leucemia. Porque se de fato ela tivesse leucemia, não ia ter jeito. A não ser, tinha que fazer um tratamento, que leucemia tem que fazer tratamento, ou então passar por algum tipo de transplante, porque até hoje não é constatada uma cura concreta para leucemia. A não ser se fizer um transplante, e tem muitas coisas que tem que ser feito. Ela só teve um risco de leucemia, e a santa libertou ela desse risco de leucemia, enquanto tem milhares e milhares de crianças que mais morrem de leucemia são crianças inocentes. E essa Aparecida não faz nada, essa santa não faz nada. Aí no estado de São Paulo tem uma clínica em Barretos, justamente que recebe muitas e muitas crianças de leucemia e muitas que estão morrendo agora. Mas a santa aqui libertou ela do risco apenas da leucemia. Mas presta atenção, tem coisa mais forte que ela vai falar aqui. Foram 2 anos, mas a Cidinha tá aí, carrego ela aqui no meu pescoço. Carrega no pescoço. E agora, o Deus dela carrega no pescoço. Vem a pergunta, por exemplo, o que você faria por Maria? O que você seria capaz de fazer por ela? Bom, primeiro é meu coração. Meu amor é por ela e... O amor dela é por uma fé mental. Eu não tenho nada contra a fé dela, não. Deixando claro, nada contra a fé das pessoas. Mas as pessoas se deixam levar por um egoísmo ou egocentrismo que não percebem, né? Como se tivesse realmente uma santa disponível, ou um Deus ou uma divindade somente para aquela família, para aquela pessoa. Mas não pensa no alheio que neste momento sofre, né? E o que eu tenho, a minha promessa agora para ela é, eu engravidando, ela é a primeira que vai receber meu filho. Ela vai engravidar e a primeira que vai receber é a Aparecida. Legal. Então, assim, no evangelismo para Maria, o que você é capaz de dispor para que o nome de Maria seja levado ao mundo? Você prega, você evangeliza, o que você faz? A gente acaba evangelizando, né? Então, a família, pregar a palavra, levar o amor, a gratidão, aonde tem momentos de desconforto familiar, a gente sempre leva a palavra dela. Agora, a última pergunta, e essa é de fogo, hein? Essa eu quero ver se é de você vai. Jesus falou assim, aquele que abandonar pai, mãe, terras, famílias, por amor ao meu nome, né?
Agora, você deixaria pai, mãe, família, terras, casa por Maria, abandonaria tudo? Nessa hora, a consciência dela quase que funciona. Porque ela falou, pergunta difícil. Abandonar tudo, ou seja... Mas olha o que o pensamento religioso chamado de fé é capaz de fazer na mente humana. A manipulação que a própria mente humana faz no ser humano. Porque se você não sabe, a sua mente tem domínio próprio. E pode te dominar. E pode te prejudicar ou pode te beneficiar. Aí você escolhe. Mas quando você se deixa levar por uma coisa que está ali implantada, que é apenas uma ideia. É uma ideia. A própria fé é uma ideia que você tem. É um consolo para você, talvez seja. Às vezes eu digo, a fé é um consolo. É uma muleta mental. Mas quando você presta, ou se presta ao papel de colocar essa fé em primeiro lugar na sua vida, olha o que acontece aqui, ó. Pelo nome de Maria? Ai, que pergunta difícil. Nessa hora, quase a consciência dela. E aí? Abandonar tudo? Eu acho Tudo. Em nome de Maria. que na verdade a gente não é que abandona tudo. Presta atenção. A consciência vai tentando chegar no lugar, mas não consegue. É a mesma coisa de você ter um disco rodando. Isso aqui é uma figuração que eu vou fazer. Tem um disco rodando e tem um buraco. Você precisa colocar o parafuso naquele buraco. E aí você fica procurando um momento para enfiar o parafuso ali. Você tem que colocar o parafuso com o disco rodando. Aí tem hora que você tenta, não consegue. Tem hora que o parafuso já fica pertinho do local e você não consegue. A mesma forma, a mente da religião, da religiosidade, na pessoa faz a mesma coisa. Tem hora que a consciência vai para clarear e depois escurece tudo de novo. É isso que a gente fala aqui, gente. Nada contra a fé de ninguém. Mas se você acha que a tua fé é tudo, você está sendo uma pessoa totalmente enganada. Se fosse para deixar uma decisão, ó. A bandeira dela, né? Tem momentos que a gente tem que fazer sacrifício, sim. Você Tudo de sacrifício, cara, pra quê? Aí começa a mente começa a trollar ela. A mente dela começa a enganar ela. Olha só. Eu faria. Olha Na aí. verdade, a profissão que eu escolhi, eu sou enfermeira de formação, eu já me sinto me doando. É a enfermeira que cuida de doente. E por que existe enfermeira? Porque não existe poder religioso, poder divino. Por que existe médico? Porque não existe poder divino. Porque se existisse poder divino interferindo na Terra, não precisaria de médico. Tinha que existir só a igreja. E o pessoal teria que fazer o quê? Passar a vida toda só pagando promessa. E agradecendo pelas curas. Porque tem um texto mentiroso aqui, que é um dos textos mais mentirosos deste livro, mentiroso e acabou. E o que eu vou falar aqui, se não for mentira, é porque sua mente é outra, trollada. Tudo que pedir, crendo, recebe. Não está dizendo algumas coisas. Tudo que pedir, se for ligado na terra, também é ligado no céu. Está escrito aqui. E está escrito assim: quem crê verá a glória de Deus. Que glória! Tudo que pedir, crendo, recebe. Que tudo? O que mesmo deste tudo? E se crê, verás a glória de Deus. Aí uma pessoa dessa pela fé faria tudo, trocaria tudo, faz o sacrifício. Para quê? Porque a mente não funciona do jeito que deveria funcionar na cabeça, né? É por isso que tem um monte que vem para aqui pro meu canal defender textos monstruosos da Bíblia, do livro, do Conto do Vigário, que eu levo a maneira de dar endoito nessas ideias. Vem para aqui defender Bíblia, colocar versículo aqui no setor de mensagens, achando que aquilo ali vai intimidar alguém, que é um povo totalmente
burrificado, mulificado, vaquificado, cavalificado mentalmente, em ideia religiosa, e vem para aqui intimidar. Tentar intimidar. Intimidar quem? Antônio Galvão. Intimidar o Jason Ferrer. Intimidar o Miranda, o Fábio, do canal Ministério da Razão. Intimidar o RC, o Humanista, o Newton César, o Detetive da Fé, o professor José Alessandro e outros. Intimidar ateus convictos e militantes de racionalidade. Você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir tentar intimidar com versículo dessa merda que não funciona pra nada. Nada. Isso aqui não funciona pra nada, cara. Isso aqui só funciona pra alienar mais pessoas que vão concordar com os textos absurdos deste livro de genocídio, homicídio, infanticídio, estupro, violência e, muitas das vezes, guerras, sangue derramado, muitas das vezes, amando do próprio Deus criado e inventado como principal aqui, dentre outros que tem aqui dentro. Aqui não fala só de um Deus, aqui fala de vários deuses. Porque tem gente que Bíblia é sagrada, mas não sabe que aqui também fala de deuses como Baal, Azera, Astarote, Adrameleque, Anameleque, Azima, Astarte, Baal Berete, os Baalins, Baal Peor, Bel, Castor e Pólux, Neustam, Merodach, Sucote, Berote, Dagon, Íris, Osíris, Marduk. Isso aqui fala de mais de 150 deuses, de várias mitologias dentro deste livro. O livro que você disse que só tem um Deus, agora destaca-se o Javé, Deus dos judeus. O principal que mandava matar, que não é um Deus, era um invento, não é um Deus, não estou dizendo que existe isso não. Matar crianças por conta de vingança. Vamos continuar aqui com essa mulher falando aqui para eu finalizar o meu argumento. E a gente sabe que a mão dela e de outros, né, acabam abençoando profissionais da área da saúde. A gente leva de qualquer forma as nossas mãos para que aconteça. Você ainda não é mãe, mas é ela que é mãe. Vou perguntar para ela agora. Agora a pergunta é para você. Você deixaria sua filha em nome de Maria? Se Maria pedisse a você, dissesse, abandona tudo, deixa tudo. O problema é pedir, né? Porque essa Maria nunca existiu. Mas alguém pode inventar, né? Dizer, a Maria pediu, e ela fazer. Eu deixaria, porque eu tenho certeza que se Maria me fizesse esse pedido, com certeza seria para alguma coisa para ajudar a minha filha, algum bem-estar na vida dela. Então eu trocaria pela minha filha. Então com certeza Tô toda arrepiada aqui. esticaria minha mão para Maria, porque Maria não iria. Olha só, moço. Você viu o que essa senhora falou? O que é que o peso da religiosidade insana, enganadora faz na mente do ser humano? Se Maria pedisse para ela como se Maria fosse um ser humano, que é outra que parecesse para ela para falar, conversar com ela, que ela acho que ela nem sabe a raiz da história do invento chamado Aparecida do Norte. Ela não sabe, né? Tem que buscar na internet para ela saber. Como foi criado isso que é chamado de padroeira do Brasil, que resolve o que é no Brasil. Resolve o que é no país. O que a Aparecida do Norte faz no país? O país que agora tem milhares e milhares de crianças morrendo, sendo violadas, violentadas, milhares e milhares de pessoas passando necessidades, problemas difíceis neste país. O que a Aparecida sempre fez nesse país? Nada. Nem para a classe católica que acredita nela. O quê? Neste momento agora os postos médicos estão lotados de pessoas. Você não chega em um posto para encontrar vazio, somente você para fazer um exame. Se você for agora, neste período que eu estou fazendo esse vídeo, que é justamente o período que eu estou fazendo esse vídeo é 10 horas e 35 minutos da manhã, que vai chegar para você no período de 5 da manhã, que eu faço sempre antes, para depois
programam para chegar para vocês. Se você chegar nesse horário que eu estou fazendo esse vídeo, 10 horas e 35 minutos da manhã, você vai encontrar uma fila, qualquer posto, mais de 50 pessoas. E tá escado você não ser atendido. Você tem que tentar ir no outro dia, pegar uma fila que acontece justamente no período de 4, 5 horas da manhã, no relento, para chegar. História de pessoas que não têm condição financeira. Os pobres, né? Essa Aparecida devia ajudar os pobres. Para conseguir uma fichazinha 8 horas da manhã, de 5 até 8 da manhã no relento, para conseguir fazer um exame simples, humilde, recebendo carão e bronca de certos médicos, 12 horas do dia. Aparecida faz o que no Brasil? Ou melhor, qualquer deus de qualquer religião, de qualquer vertente, faz o que no Brasil? Os orixás fazem o que no Brasil, para o Brasil? Os deuses do espiritismo fazem o que para o Brasil? Os deuses das igrejas evangélicas de todas, Assembleia, Batista, Presbiteriana, Mundial do Poder da Mentira, Universal do Poder da Mentira, Internacional da Graça da Mentira, e outras, Mormonismo, Testemunha de Jeová, Adventista e outras. São várias. O Deus dessas igrejas faz o que pelo Brasil mesmo? O que ele faz por este país? Vamos finalizar aqui. Eu falar abandone tudo sem ter um sentido. Abandonar Com tudo, certeza cara. ela ia me mostrar um sentido. Independentemente de qual fosse o sentido. Ela ia Se você fizer isso, moça, você abandonar tudo. Aqui a mãe da moça que tá falando. Se sua filha abandonar tudo para fazer isso, sabe o que é que sua filha vai ser? Mendiga. Ela vai morrer em uma situação crítica. Porque não vai aparecer Aparecida nenhuma, santa nenhuma, para fazer absolutamente nada. Porque isso nunca existiu. Mas vocês acreditam, né? Vocês acreditam piamente a ponto de prestar um papelão como esse. falar: a vida da sua filha está nas suas mãos. Você me segue e ela cura, ou você fica com ela. Eu falo: eu sigo a senhora, eu vou. Uau, gente. Tá vendo? Aí Jason, ele faz a encenação dele porque ele não pode chegar aí num setor como esse, cercado de pessoas religiosas, cercado de seguranças aí o tempo todo de olho nele. Ele tem que fazer de doente para ser visitado. O Jason tá aí como se fosse um católico. Quando ele vai para a igreja evangélica entrevistar, ele vai como evangélico. Porque ele tem que realmente fazer o teste dele. Ele tem que ir ali apresentando como se fosse do meio, para receber, até para fazer essas entrevistas e ter o direito dessas imagens aí. Talvez alguém diz: ah, o Jason pega muito leve quando entrevista esse povo. Por que Jason não fala logo a verdade? Se ele falar isso, não vai uma imagem dessa pro ar. O canal dele para. Então ele tem que fazer de doente para ser visitado. Ele tem que ir ali. Porque se de fato existisse uma divindade, um Deus, ia revelar para essas pessoas que Jason é apenas um ateu. Olha que Jason é bem conhecido no Brasil, né? Está chegando agora a 130 mil inscritos. Mais de 22 milhões de visualizações. Mas mesmo assim, tem muitas pessoas que ainda não conhecem o Jason. Vendo, nem sabe que é um ateu ali fazendo um teste. Cara, são essas e outras que a gente observa e a gente vê, né? A gente observa e a gente vê no país. Então isso sempre vai acontecer. Então eu sempre digo: salve-se quem puder. Isso é paixão demais. Obrigadão. Agradeço a vocês aí, viu? Valeu. Então tá aqui, com essa imagem final do Jason aqui do lado. Eu peguei somente essa parte para falar para vocês e dizer o quanto está sendo perigoso. Vem sendo desde o descobrimento deste país, mas o quanto está sendo perigoso na mente dessas pessoas uma religião. Que qualquer um charlatão, uma pessoa do mal, pode aplicar qualquer tipo de golpe e se dá bem, entre aspas, porque isso não é um bem, isso é um mal. Quando se faz o mal às pessoas para se beneficiar, isso não é um bem, é um mal. São dois maus que são praticados. Um contra o ser humano
e outro contra a própria pessoa que faz isso. Usufruir de um dinheiro alheio, de algo que não é verdade. Então qualquer um charlatão, líder de qualquer religião, pode inventar a religião que ele quiser, ele pode inventar um Deus que ele quiser, que o povo pega uma carona e vai junto. Ele faz o que ele quer na mente do ser humano. Do ser humano que não pensa, né? Ser humano que não pensa. Porque eu já fui assim. Mas quando ele começa a pensar, ele começa a entender que jamais ele vai prestar um papelão como esse. A gente saber que a vida é física. A vida é física. Se existe um Deus ou se não existe um Deus, não cabe a ninguém, já que nunca se revelou para ninguém. Nunca na história da raça humana, desde a primeira evolução humana, um Deus falou com ninguém. Para com isso. Se apresentou para ninguém. Como é que ele falava e hoje não fala mais? Ah, mas ele fala com as pessoas. Teve uma entrevista que Jesus fez aí com os padres aí, com os líderes religiosos aí, nesse mesmo vídeo. Quando Jesus falou sobre um ateu, ele falou que não, que é porque não teve uma experiência direta, ou seja, como se uns tivessem experiências diretas com Deus e os outros não. Experiência de quê? Tudo mental, cara. Ninguém nunca viu, ninguém nunca falou com Deus nenhum. Isso é tudo mental. A pessoa cria o Deus que quiser. E implanta em quem acredita. Então, é muito triste isso, de forma consciente de falar. Infelizmente, nosso trabalho é um trabalho que está surgindo efeito, mas é bem pouco, mas está surgindo. Eu espero que vocês entendam que nós não estamos aqui querendo combater a fé de ninguém, querendo combater o que as pessoas vêm fazendo dentro das suas igrejas. Se você acha que você não consegue viver sem uma religião, não viva sem uma religião. Tem gente que parece que não consegue viver sem uma religião, senão apronta. Se você acha que você é uma pessoa fraca, que precisa de uma fé para manter um controle na vida, continue com sua fé. Estamos aqui para bater a fé de ninguém, mas estamos aqui para mostrar o que religião é capaz de fazer na mente humana. Porque se você tentar mostrar para um bêbado, para um bebum, para um alcoólatra, o que a cachaça em excesso é capaz de fazer, ele não vai acreditar. Ele vai continuar tomando a cachaça dele. Ele pode até, mas ele não vai acreditar. Se você chegar para um fumante, que eu não tenho nada contra quem fuma e quem bebe, é de cada um. Mas se você chegar para um fumante e mostrar o que o cigarro, que a nicotina de um cigarro, que o cigarro foi uma coisa que eu nunca fumei, não sei nem como é, não tenho nada contra quem fuma, faz o que quiser, mas se você mostrar o dano que a nicotina do cigarro faz no ser humano, ele é capaz de não acreditar. Então a religião é assim, a gente mostra o dano que a religião faz na mente humana, mas quem é religioso não vai acreditar, vai continuar com o mesmo efeito na mente. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Foi mais um vídeo para o canal. Deixa o seu like aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Isso vai ajudar muito. Eu já falei que aqui eu não peço dinheiro. Aqui eu peço apenas um apoio para que possamos continuar. Porque o nosso trabalho é humano, é humanitário, é a favor da integridade física, não contra a fé de ninguém, mas é um trabalho de orientação ao ser humano a se equilibrar nesta vida, que é a única que nós sabemos que temos. Não sabemos se há outra depois dessa. Isso tudo é achismo, conversação, especulação. Não se tem certeza. Quando não se tem certeza de algo, entra para o campo da dúvida. E quando entra para o campo da dúvida, é bem melhor não crer e viver o físico, o visível, o palpável e o tangível. Fui, mas eu volto. E volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.